apenas fica num estado de morte constante, é relacionado com o dinheiro, né? O tema do nosso primeiro bloco é saúde, dinheiro, saúde e sagrado. Estou colocando sempre saúde na frente, mas é dinheiro, saúde e sagrado. É o autor desse livro aqui, o Valdemar Magaldi Filho, que está aqui nos estúdios aqui do programa Consciência Próxima. Valdemar Magaldi Filho. Ele é formado em psicologia, doutorado na ciência da religião e tem um belíssimo trabalho aqui, já na segunda edição do livro, né? Uhum. Seja bem-vindo aqui, Valdemar. Valdemar. Terceira. Está indo para a terceira? Uhum. Qual é o ano que foi publicado esse livro? Dinheiro? A primeira edição, 2006. A 2006. segunda, 2010, e agora acho que em 2012 vai para a terceira. Olha que bacana. E o que motivou você a escrever esse livro, Dinheiro, Saúde e Sagrado? Bom, eu tenho uma jornada bem complexa aí, né, Samuel? Eu comecei na área da medicina e fui trabalhar em laboratório farmacêutico, fiz uma carreira na área corporativa, passei pelo mundo também dos negócios, montei um restaurante para poder sair desse laboratório e nesse ínterim fui desembocar na psicologia e descobri Carl Gustav Jung. E quando eu descobri a psicologia junguiana, eu me apaixonei por toda essa visão de homem que integra corpo, alma, mente, sociedade e espírito. E a partir de então, me enveredei para estudar ciências da religião, como o próprio Jung fez. Fiz mestrado e depois doutorado. Esse livro é o resultante do meu doutorado, só que depois rearranjado para um público mais amplo, não só o cientista da religião. Você alterou então a linguagem? Alterei a linguagem e botei mais algumas coisas nele, porque na verdade a ideia vem da minha prática clínica. Eu atendo há mais de 25 anos como analista junguiano, e nessa minha experiência como analista eu vejo que todas as queixas que vêm ao consultório, elas estão sempre em torno dessas três dimensões. Ou o indivíduo está reclamando por causa da questão econômica, ou ele está reclamando por causa da saúde, ou ele está reclamando porque ele perdeu o sentido e o significado da vida. Aliás, no livro eu deixo claro que a doença do século, que é a depressão e todas as suas variações, síndrome do pânico, compulsão alimentar, compulsão de droga e tudo mais, no fundo é uma ferida espiritual. É o distanciamento da relação do homem com o sagrado. Como o Jung dizia, o homem matou os deuses e os deuses se tornaram doenças e fazem estripulias no nosso consultório. Praticamente a sua história de vida é uma jornada do campo, a jornada do herói, que faz aqueles movimentos e aquelas mudanças e através das suas mudanças traz o fogo sagrado, ou a chama, ou o tesouro para isso, né? O primeiro tema aqui que a gente pode estar perguntando em relação ao livro é dinheiro, né? Na sua visão, como que é que o ser humano enxerga, ou como que você enxerga no nosso contemporâneo agora o dinheiro? Como que você enxerga o dinheiro no contemporâneo? Então, o dinheiro ele tem duplo sentido, Samuel. Primeiro, é assim, ele é uma energia que pode ser usada para fazer coisas maravilhosas, assim como pode ser usada para fazer coisas muito ruins. O grande mérito do dinheiro foi ele ter conseguido, de alguma maneira, se propagar por toda a humanidade. Hoje, todo mundo tem fé no dinheiro. Uma nota de dólar, ela é aceita no mundo inteiro. As pessoas não aceitam o credo cristão lá na Arábia, não aceitam o credo hinduísta aqui no Brasil, mas uma nota de $1 é aceita em todos os lugares, porque as pessoas sabem que aquele dinheiro tem um poder de transformar, né, coisas, ou de adquirir coisas. Então, assim, o dinheiro, antes de mais nada, foi um ato de fé. Olha que doido, né? Que uniu todas as pessoas, mas que também desune todas as pessoas, né? Então, assim, o dinheiro ele tem muito a ver com o sagrado e, paralelamente, ele tem muito a ver com a nossa real situação econômica que está em total colapso por conta desse capitalismo selvagem, né? Que tirou a saúde do ser humano. E nesse processo do dinheiro, como que a gente pode, por exemplo, usar o dinheiro para o sagrado ou em benefício do sagrado? Então, eu coloco nesse livro muito a questão do autoconhecimento, né? Eu entendo que a grande razão do sofrimento humano e dessa iniquidade toda tem a ver com a falta de autoconhecimento. Se o indivíduo não se conhece, ele não sabe de onde veio e para onde vai, ele perde a noção do sentido da vida.
Toda vez que você está vivendo uma vida sem sentido, sem uma direção, você fica à mercê do desastre, você fica à mercê da tragédia. Porque a palavra desastre ou tragédia tem a ver com isso. Perda da trajetória ou perda do conhecimento da conexão com os astros, desastro. Né? Então, assim, à medida que o indivíduo se autoconhece, ele começa a perceber que a vida dele é muito além do que simplesmente destruir a saúde, a própria vida para acumular dinheiro, depois perder o dinheiro para recuperar aquilo que ele conquistou e viver como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido, como dizia lá o Dalai Lama. Né? Então, assim, ele começa a perceber que ele veio para produzir algo. Né? Ele veio para servir. E aí que entra a psicologia junguiana, porque o Jung diz, olha, o indivíduo é feliz quando ele serve. Né? A palavra felicidade vem daí, do latim é felix, que significa fértil e livre. Né? Só que dentro das nossas realidades, o indivíduo perde a liberdade e perde a fertilidade também. Né? Sim. Então, nesse sentido, se ele usa o dinheiro para se capacitar, se ele usa o dinheiro para poder servir ao próprio humano, esse dinheiro está sendo bem usado e ela entra num ciclo virtuoso. Mas se ele usa o dinheiro só para poder ter poder, para afugentar os medos, porque ele não se conhece direito, esse dinheiro acaba virando mais um elemento de doença para ele. De certa forma, por exemplo, nos seus atendimentos de décadas aí, atendendo pessoas, quando chega uma pessoa, por exemplo, que tem um problema relacionado com, por exemplo, chega no seu consultório, uma pessoa que você sabe, ela até coloca isso na consultoria, no atendimento, de que ela tem uma situação financeira excelente, tem dinheiro, tem status, vamos dizer, tem diversos bens materiais, mas carece, por exemplo, de propósito, não tem um propósito de vida. Como é que você lida normalmente com essas pessoas que chegam no consultório com essa queixa? Eu não sei, eu não encontro sentido na vida e apesar de estar tendo sucesso na vida, até quebra aquela crença do que dinheiro traz felicidade. Né? Porque assim, ele tem o dinheiro, mas não tem... Né? A gente fala, o dinheiro compra casa, não compra o lar, compra sexo, mas não compra amor, e assim vai, né? Faltou o relacionamento, porque muito provavelmente esse indivíduo, para conseguir esse dinheiro, ele passou por cima dos outros, então ele matou os vínculos de relacionamento para poder ter o dinheiro. Agora ele tem o dinheiro e não tem os vínculos. E é interessante, porque eu cheguei a trabalhar, numa época da minha vida, com doentes terminais. E o indivíduo que está lá, próximo da morte, ele não fala do dinheiro, das aplicações, das propriedades, ele fala das relações. Né? Ou seja, o mais importante para o ser humano são os vínculos. Né? E não o acúmulo monetário ou material que ele conquistou. Porque isso, como dizem aí, caixão não tem gaveta, vai embora. Né? Legal. E você, nos seus anos de pesquisas e atendimentos, você por um acaso encontrou pessoas ou seres humanos em que reconhecem que o seu propósito encontra sentido, inclusive tendo uma situação financeira boa e que possa beneficiar muitas outras pessoas? Você então interagiu também com essas pessoas que também têm esse ponto de que eu gosto de fazer, por exemplo, dinheiro, eu gosto de ter dinheiro e eu gosto de beneficiar muitas das pessoas e porque eu tenho dinheiro eu posso fazer isso e assim um ciclo que vai... Então, hoje eu tenho uma experiência grande de indivíduos que vêm ao meu consultório com uma condição econômica razoavelmente privilegiada em relação à média da humanidade e sem sentido de vida. Depressivo, sem significado, tendo que tomar remédio, ou usando e abusando de álcool, ou de compra, mas a vida está vazia. E quando a gente começa a trabalhar e percebe que começa a surgir aquilo